Olá pessoal, meu nome é Bruno Maciel e sejam bem-vindos ao Aprenda a Jogar. Mais uma vez vocês tiveram a oportunidade de votar na sondagem que esteve a decorrer no blog na semana passada e o jogo que vocês escolheram para ser revisto é Android Netrunner. O Android Netrunner foi publicado em 2012 pela Fantasy Flight, foi também criado por dois designers, um deles muito conhecido, Richard Garfield, que vocês devem conhecer porque foi o criador de Magic the Gathering, e por Lucas Litzinger. É um jogo para dois jogadores e dura em média 45 minutos. É um deck building game, portanto estamos a falar de um jogo de cartas, tem algumas mecânicas diferentes, tais como a gestão de mão, tais como cartas com poderes especiais, um sistema de surpresa, digamos, um sistema de carta escondida, portanto existe também bluff neste jogo. De notar que isto é um jogo com uma dependência de linguagem bastante grande. Se vocês não estão à vontade com o inglês, então não sei se isto é um bom jogo para vocês jogarem. Sei que há várias versões com línguas diferentes, mas acho que o português não é uma delas. Em Android Netrunner somos transportados para um futuro distópico em que a realidade do homem e da máquina se interpõem e têm que viver lado a lado. Isto é um jogo para duas pessoas, portanto uma das pessoas vai assumir o controle da corporação, enquanto que a outra vai assumir o controle dos hackers, que aqui têm o nome de Netrunners. Os Netrunners vão tentar infiltrar-se dentro dos sistemas da corporação, vão tentar chegar às agendas que estão a ser construídas, a serem trabalhadas pela corporação, enquanto que a corporação tem que pagar e terá que trabalhar as suas agendas para pontuar essas mesmas agendas, ganha quem chegar aos 7 pontos de agendas, e as agendas começam sempre do lado da corporação. Os Netrunners, se conseguirem chegar ao servidor e roubar uma das agendas, não terão que pagar para pontuar. Portanto, basta roubar essa agenda da corporação e faço pontos. Se eu estiver do lado da corporação, eu tenho que me defender dos ataques dos Netrunners e ao mesmo tempo tenho que pagar para trabalhar essas mesmas agendas, tem um custo. Quando eu pagar esse custo, então eu pontuo dessa forma. Quem fizer 7 pontos, como eu disse, ganha o jogo. Bem, o jogo vem com algumas fações diferentes, tanto corporações, existem 4 se não me engano, e existem 3 diferentes runners, 3 tipos diferentes de runners. O que eu vou fazer é explicar as regras de uma forma bastante simples, fazer talvez 2 ou 3 turnos e explicar como é que se fazem os pontos, como é que é realizado os turnos e que ações é que temos disponíveis nesse mesmo turno. Vou tentar jogar um pouco do lado da corporação e um pouco do lado dos Netrunners, mas atenção, isto é só uma pequena introdução ao jogo para vocês perceberem como é que se joga e, caso o comprem, perceberem como é que devem começar um jogo. Há muita regra, há muitas seções, o livro de regras até é um pouco extenso, apesar de muitas das páginas é a história das mesmas fações, mas há muita coisa, muita minúcia aqui que eu não vou pormenorizar, e se vocês comprarem o jogo, há de haver situações em que vão parar e tentar perceber o que é que vou fazer agora, e aí vão ter que ir às regras. Eu vou fazer um tutorial bastante simples, não vou aprofundar muito, vou só querer que vocês tenham uma ideia de como é que se joga o jogo. Bem, vamos então ao tutorial. Vamos começar então com o setup da corporação, que são os azuis. E antes de mais quero explicar que este playmat azul que vocês veem aqui não vem com o jogo, nem o playmat vermelho que vocês irão ver quando estiver a explicar o setup dos runners. Isto aqui eu saquei da net, esta imagem, foi uma reprografia, trabalhei isto desta forma. Para quem compra o jogo não vem com playmats, mas vocês podem jogar, têm aqui imaginar os locais de um headquarter e de todos os servidores que existem no jogo, digamos assim. No entanto, eu acho que isto visualmente fica muito melhor e em termos de organização está muito bem conseguido, por isso é que eu prefiro sempre usar estes playmats. Pronto, avançando. Eu escolhi já uma facção, eu escolhi esta facção chamada Has Bioroid, vamos só, está aqui. Aqui diz o nome da facção. Está aqui, Identity, é só para sabermos que isto aqui faz parte da corporação, mas também se nós virarmos ao contrário, vemos que isto é azul e os azuis é a corporação. Aqui está a habilidade especial desta corporação,
a primeira vez que eu instalar uma carta no meu turno, eu ganho um crédito. Este símbolo aqui que vocês veem é de um crédito, portanto isto é dinheiro. Todos os turnos eu posso ganhar um dinheiro se eu instalar alguma coisa. Aqui os 45 que vocês veem aqui é o número mínimo de cartas que o meu baralho deverá ter para começar o jogo. Eu poderei ter mais do que 45, mas nunca menos de 45. E estes 15 que aqui veem é a influência máxima que o meu baralho poderá ter. Mas estes 15 que aqui veem é a influência de outros baralhos. Porque como isto é um deck building, vocês poderão usar cartas de outras fações e misturar no vosso baralho. Se vocês repararem, eu agora vou mostrar aqui algumas cartas da fação que eu estou a jogar. Vamos lá ver se isto consegue fazer zoom. Ok. Vocês veem aqui um pontinho nesta carta. Isto quer dizer que é um de influência. Mas esta carta pertence ao baralho. Está aqui HB e HB aqui. Portanto, faz parte deste baralho. Se eu quisesse usar uma carta de um baralho diferente, estes pontinhos já iriam contar para a influência que eu poderei ter. Portanto, se eu quisesse usar cartas de baralhos diferentes, eu poderia ter no máximo 15 pontinhos. Portanto, se eu for, aqui já contaria um, depois há um, mas esta aqui, por exemplo, tem 2. Vocês acho que já perceberam a ideia. Não poderei ter mais cartas de baralhos diferentes que ultrapassem os 15 de influência que aqui dizem. Ok? Eu vou colocar esta carta que identifica qual é que é a minha corporação, onde diz Headquarters. Ok? Lembrem-se que não há o playmat no jogo, vocês terão que imaginar que um espaço específico para os Headquarters eu vou colocar aqui porque isto ajuda-me. Ok? Aqui onde diz R&D, Research and Development, eu vou colocar as restantes cartas do meu baralho. Ok? Eu vou só fazer uma coisa, vou baralhar e antes disso vou só explicar que num baralho de cartas de uma determinada fação nunca existem 45 cartas, que é o mínimo de cartas que é preciso para jogar. Portanto, eu vou ter que colocar lá mais cartas. Ou vou buscar cartas a outros baralhos e então tenho que ter atenção à influência, ou então eu vou buscar estas cartas que são cartas standard, que são transversais a qualquer fação. E estas cartas, vamos lá ver se isto faz zoom. Está difícil. Espera aí. Ok, já fiz zoom. Estas cartas nunca têm influência. Estas cartas são quase todas, a border é quase toda igual, portanto são facilmente identificáveis. Estas são as cartas standard, portanto são cartas que poderão ser usadas com esta fação, com qualquer outra fação, e nenhuma delas tem aqui pontos de influência. Portanto, eu vou colocar aqui todas as cartas que existem neste baralho e junto-as ao baralho da minha fação. Faço aqui um shuffle e vamos imaginar que já está feito e eu colocaria aqui no Research and Development. Tanto a corporação como os Netrunners começam com 5 dinheiro. Tenho aqui um espaço para colocar o dinheiro. 1, 2, 3, 4, 5. Estão aqui as 5 moedas. Outra das coisas, só para vocês perceberem, aqui está o track de ações. Portanto, a corporação tem 3 ações disponíveis. Eu, se jogar 1, 2, 3 vezes, acabo o meu turno e passa a vez do Netrunner. Aqui tenho uma explicação das ações que eu poderei fazer, as diferentes ações, o custo das mesmas. E aqui em cima há uma área de pontuação, ou seja, eu disse que para ganharmos temos que pontuar as agendas. Se eu por acaso conseguir pontuar uma agenda, é aqui que eu coloco a carta pontuada para perceber, para o meu adversário e eu também percebermos quantas andamos. Okay? Aqui, para perceberem também, vamos só aqui colocar estas cartas no R&D. Estas cartas ainda não estão na minha mão. Eu depois terei umas cartas na minha mão que serão os Headquarters, ok? As cartas que eu tiver na minha mão são consideradas os Headquarters. Eu posso ter no máximo 5 cartas no final do meu turno. Eu até poderei ter mais, mas terei que gastar ou descartar no final do meu turno, mas já lá iremos. Estamos aqui a falar dos Headquarters, estamos aqui a falar do R&D, arquivos. Arquivos são as cartas que são usadas, são gastas. Há umas cartas que são permanentes, outras que não são, mas as que são gastas são colocadas aqui. Isto é um servidor, isto é um servidor, isto é um servidor. E temos aqui mais um servidor onde iremos colocar as agendas que iremos trabalhar, onde iremos colocar outras cartas que nos irão dar alguns bónus e por aí fora. Outros tipos de cartas colocam-se aqui. Aqui em cima iremos colocar
as nossas defesas. Os ices, e já lá iremos, são cartas que iremos colocar na horizontal e onde estiver vai defender esse servidor. Se eu colocar aqui uma carta, está a defender os arquivos, aqui o R&D, aqui os headquarters e aqui qualquer carta que esteja no remote server. Eu irei colocar 1, 2, 3, não há limite, mas só uma carta aqui irá defender todas as cartas que estiverem no remote server. Agora o setup dos Netrunners, como veem já é um playmat diferente, são os vermelhos. Eu escolhi esta personagem, o Noise. Vamos lá ver se isto faz um zoom rapidamente. Agora aqui está. Portanto, o que é que o Noise faz? O Noise, sempre que instalar um vírus, e a carta diz mesmo que tem que dizer lá vírus, a corporação terá que deitar fora, ou seja, terá que pôr nos arquivos a primeira carta do R&D. Okay? Aqui temos 0 de link. Link é uma das forças, uma das habilidades, digamos assim, que poderão ser ativadas para conseguir determinadas coisas. Não vamos agora entrar nesse pormenor, mas como está aqui 0 de link, eu coloquei já aqui o 0 no link. Okay? Isto poderá ser aumentado ao longo do jogo. Mais acima tem aqui uma espécie de chip e temos aqui a vermelho, o 4, que é o inicial. Nós começamos com 4 de memória. O chip quer dizer memória, é como se estivéssemos a falar de RAM, se entenderem um bocadinho de computadores. Isto quer dizer que eu, ao instalar programas, e os programas vão ser instalados aqui, há programas que têm determinados, olha, como por exemplo esta aqui, vamos lá ver se isto faz o zoom rapidamente. Ok, esta aqui gasta 1 de RAM. Se eu instalasse este programa, então eu teria que baixar isto em 1. Não sei se vocês agora... Eu teria que baixar isto em 1 e a partir do momento em que isto chega aos 0, eu já não poderei instalar mais cartas, a menos que eu consiga instalar algo que me permita ter mais RAM, ou seja, mais memória. Ok? Pronto. Voltando aqui ao playmat. Vamos colocar então a carta, e aqui também se fazem as regras que se faz na corporação. 45 cartas é o mínimo de cartas que os runners poderão ter. Se quisermos utilizar cartas de outras fações de runners, 15 de influência é o máximo que poderemos ter. E vamos colocar aqui então a personagem principal deste deck, aqui onde diz Runner ID. Pronto, assim o adversário saberá quem é que eu sou. E se ele quiser saber qual é que é a minha habilidade especial, basta eu virar e a pessoa que ali estiver lê e pronto, está feito. Ok? Então, da mesma forma que na corporação existem cartas standard para que consigamos ter pelo menos 45 cartas para começar o jogo, também aqui existem cartas standard. E eu vou já fazer baralhar este conjunto de cartas para então começarmos o jogo. Pronto, está baralhado. E agora onde é que eu coloco estas cartas? Aqui os nomes são um pouco diferentes. O stack é como se fosse o Research and Development da corporação. É onde eu coloco o baralho de cartas que ainda não foi usado. Okay? O heap, que vocês veem aqui, é como se fossem os arquivos. Todas as cartas que são usadas, são gastas, são colocadas aqui. Já expliquei, os programas, ou seja, que são cartas que me permitem ganhar alguma força ou fazer com que eu tenha uma habilidade para quebrar algumas das defesas do adversário, são colocadas aqui. Normalmente as cartas dizem que tipo de cartas é que são. Se disserem programs, colocamos aqui. Se for hardware, colocamos aqui. E hardware são cartas que poderão modificar ou fortalecer os nossos programas, por exemplo. Recursos, resources, está aqui. Outras cartas que, por exemplo, nos poderão dar dinheiro, fontes de rendimento, etc. As cartas são muito variadas e, dependendo da facção, ainda mais variadas são. E console. Se tiver o símbolo de console, coloca-se aqui. Normalmente as console é para aumentar aqui a memória, aumentar aqui alguns atributos. Uma diferença que os runners têm em relação à corporação é que têm 4 ações e não 3. Okay? Mas já lá vamos a essa parte, porque a corporação ainda tem um benefício que os runners não terão. E aqui, lá está. Está aqui o resumo das ações que poderemos realizar com os runners e o custo das mesmas. Se fizermos algum ponto, ou seja, se nós roubarmos uma agenda ao adversário, nós vamos colocar aqui então a carta roubada para sabermos quantos pontos é que já temos. E acho que já estamos prontos para começar o jogo.
Vamos então agora começar um turno. E antes de começarmos o turno, tanto nós como os runners terão que tirar as primeiras 5 cartas do baralho. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E agora sim o setup está feito. Eu agora tenho 5 cartas que eu nunca irei mostrar ao meu adversário, mas para vocês verem o que é que eu tenho na mão, são estas 5 cartas. Ok? E posso já ver aqui que há uma agenda. As agendas são estas aqui. Isto aqui é um ice. Isto aqui, os ices são as proteções, são as cartas que eu coloco aqui para proteger os meus servidores. Upgrades são cartas que eu coloco em baixo. Não sei se vocês veem aqui os roots. Eu posso colocar, neste caso já estou a colocar aqui, mas não deveria pôr, mas pronto. Se eu conseguir colocar esta carta, por exemplo aqui, isto é um upgrade a este servidor. Okay? Imaginem que isto não existe, que isto também não existe. Pronto. E esta carta seria um upgrade a este servidor, não aos outros, só a este. O que esta carta diz é que todas as minhas proteções, todos os meus ices neste servidor têm mais 1 de força do que a carta que aqui estiver diz. Ok? Pronto. Vamos agora falar aqui das agendas. Isto é o mais importante no jogo, é isto que nos vai fazer pontos. Isto quer dizer que a corporação, para conseguir trabalhar esta agenda, para pontuar esta agenda, terá que gastar 5 moedas e 5 ações. Ou seja, há uma das minhas ações, eu já vou explicar em pormenor as ações possíveis, em que se eu gastar uma ação, imaginemos que eu colocava isto no 1 e gastava uma moeda, imaginem que isto já estava instalado aqui, ok? Eu gastava uma moeda e colocava assim, portanto já tinha feito um advancement, avancei a carta em um nível. Mas é preciso avançar em 5 níveis. Quando eu chegar aos 5, então eu viro a carta, marco os pontos da carta, que são 3. Vão ver aqui. 3. E agora já estava a ganhar 3-0, se já tivesse feito isto. O que é impossível. Para além disso, aqui diz um texto. Por exemplo, este aqui diz que todas as cartas de defesa que estivessem inativas, e inativas é assim, viradas ao contrário, eu poderia virá-las para cima, tornando-as ativas, sem pagar o custo das mesmas. Portanto, esta carta é bastante importante. Iria fazer com que eu poupasse imenso dinheiro. Bem, avançando. Isto também é um ice, é uma proteção, mas é diferente deste ice que eu tenho aqui. Todos os ices, todas as defesas têm um tipo próprio de... digamos, uma categoria. Esta aqui é um Code Gate. Este aqui é um Tracer Destroyer. Ok? Qual é que é a diferença? Ok, elas têm características diferentes, mas o mais importante aqui é perceber que o adversário vai tentar atingir ou vai tentar infiltrar-se nos nossos sistemas, mas terá que ter programas que evitem as consequências das nossas defesas. E eles, por exemplo, poderão ter um programa que diz que destrói qualquer defesa de Code Gate. Ou seja, ele conseguiria, se tivesse força suficiente, atravessar por esta carta e evitar as consequências desta carta. Mas se ele não tivesse essa defesa, essa possibilidade de evitar as consequências desta carta, então ele teria que sofrer as consequências que aqui dizem na carta. Por isso é que há aqui diferentes tipos de ICE, porque ele também precisará de programas com diferentes tipos de habilidades, digamos assim. Temos aqui mais um enigma, esta carta é igual a esta. Okay? Pronto. Estas são as 5 primeiras cartas que eu tenho na mão. O meu turno começa sempre por ir buscar uma carta, okay? Sem qualquer tipo de custo, que é a diferença. Eles ali têm 4 ações, eu tenho só 3, mas tenho este benefício que a primeira coisa a fazer é tirar uma carta. Okay. O que é que esta carta diz? É um asset, e os assets são colocados aqui no Remote Server. E é um ambush, portanto, eu posso fingir que esta carta é uma agenda, colocá-la aqui, fazer acreditar que há aqui uma coisa importante para que o adversário venha aqui e sofra as consequências desta carta. Portanto, eu estou... Aqui é uma emboscada, digamos assim. Aqui diz que esta carta pode ser avançada, ou seja, posso colocar moedas em cima dela. Se eu pagar 2 créditos... quando o runner aceder a esta carta, o runner terá que mandar fora um dos seus programas por cada moeda que tiver em cima desta carta. Portanto, se eu tiver
duas moedas em cima desta carta quando ele acede, e se eu conseguir gastar dois créditos, então ele sofrerá as consequências desta carta. Pronto, eu neste momento tenho 6 cartas e vamos começar o turno. Como primeira ação, eu vou já tentar defender aqui os meus headquarters, ok? E vou usar aqui um enigma e vou colocá-la aqui. Eu não tenho que pagar nada porque ela ainda não está ativa, ok? E viro-a sempre ao contrário, que é para não saber que tipo de defesa é que eu tenho. Mas neste momento estou a proteger o que tenho na minha mão. Porquê? Porque eu já tenho aqui uma agenda, eu tenho receio que ele vá, que aceda à minha mão e consiga roubar isto. Portanto, já estou a proteger isto. Vou colocar mais uma ação para instalar. E atenção, antes disso, eu instalei aqui uma carta. A habilidade especial da minha personagem é que sempre que eu instalar pela primeira vez no meu turno uma carta, eu ganho um crédito. Portanto, eu vou aqui ao banco, vou buscar uma moeda e agora já está feito. Vou então agora instalar esta emboscada aqui no Remote Server, gastando uma ação. Como não está ativa, não tenho que gastar nenhum dinheiro. E vou gastar uma outra ação para ir buscar mais uma moeda. Ou seja, vocês já viram aqui algumas ações diferentes. Que ações diferentes é que eu tenho aqui como corporação? A primeira diz aqui é que se eu gastar, e voltando aqui, se eu gastar uma ação, posso ir buscar uma carta. Se eu gastar uma ação, posso ir buscar um dinheiro. Se eu gastar uma ação, eu posso instalar uma agenda, um asset, um upgrade ou um ICE. E já instalei, por exemplo, duas. Okay? Não estão em ativas. Instalar e colocar no playmat. Outra ação possível, gastando uma ação, Play an Operations Card. Há cartas que dizem a operação, que ainda não apareceram, que ao serem usadas têm efeito imediato, por exemplo, trocar por moedas, seja lá o que for, e essas cartas depois são colocadas aqui nos arquivos. Outra das coisas, Advance a Card, mas esta aqui já tem um símbolo de ação e um símbolo de crédito, ou seja, se eu quisesse fazer um advancement a esta carta, por exemplo, que é possível, e às agendas também é possível, eu teria que gastar uma ação e colocar uma moeda aqui. Isto é um advancement. Outra ação possível, gastando 3 ações, 1, 2, 3, Purge a Virus Counters. Imaginem que aquele adversário colocou um programa que que tem um token de vírus que me prejudica de alguma forma. Se eu quiser tirar esse vírus, esse token que me está a prejudicar, eu posso então gastar as 3 ações e o adversário é obrigado a tirar esse vírus. Imaginem que esta ação é como se fosse um antivírus, chamemos-lhe assim. Aqui, última, podemos gastar uma ação e gastar 2 créditos para o adversário mandar fora um recurso instalado se o adversário estiver a ser marcado com um token de... é um tag, que são estes aqui. Vamos lá. Eu acho que é este aqui. Isto aqui é um token que é como se a pessoa estivesse a ser rastreada, digamos assim. Ok? É essa a palavra certa. Se eu conseguir com uma carta rastrear o meu adversário, um token destes vai para o adversário e então eu já poderei usar esta ação, que é gastando uma ação, 2 de créditos, e então eu posso, se ele tiver um token destes em cima da personagem dele, eu poderei mandar fora um dos recursos dele. Pronto, isto são as ações diferentes que tem, mas de qualquer forma nós já tínhamos gasto as 3 ações, era agora a vez do Netrunner jogar, e agora o que nós temos de fazer antes dele jogar é verificar quantas cartas temos na mão. Se tivermos mais de 5, temos de descartar uma carta, não temos mais de 5, temos 4, portanto está tudo ok. Vamos só virá-las assim, porque à partida é assim que as cartas deverão estar. Ok? Bem, agora estamos aqui do lado dos runners. A primeira coisa a fazer, já sabem, é tirar 5 cartas do baralho. 3, 4, 5. Agora, os runners não têm a possibilidade de tirar uma carta antes do início do seu turno. Têm assim 4 ações. Ok, vamos só ver então que cartas é que nós temos e ver o que é melhor usar. Ora bem, bom,
Então vamos fazer o seguinte. Aqui diz, na habilidade especial do meu personagem, que sempre que eu instalar um vírus, a corporação tem que deitar fora a primeira carta do R&D. Isto quer dizer que eu tenho aqui um vírus. E se calhar esta é a minha primeira ação. Apesar de não estar a jogar de uma forma muito estratégica, acho que é isto que faz sentido. Isto é um program, portanto, eu terei que gastar 3 dinheiro. E ao contrário da corporação, quando instala as cartas, instala-as sempre viradas ao contrário, os runners terão que sempre instalar as cartas viradas para cima. Eu vou gastar então 3 dinheiro, que é o custo da carta. Okay? Vai para o banco. Vou colocá-la aqui porque é onde se põem os programas. Okay? E não sei se já repararam, aqui este vírus diz aqui que gasta 1 de memória. Portanto, eu vou ter que baixar isto em 1. O que é que isto diz? Sempre que eu fizer um run, e um run é uma investida, é tentar infiltrar no R&D, eu tenho que colocar um token de um virus counter, ou seja, é uma coisinha destas, okay? Nesta carta. Sempre que, por cada coisinho destes que esta carta tiver, depois do primeiro, ou seja, este aqui ainda não contava, mas a partir do momento em que eu já tiver um segundo aqui em cima já vai fazer efeito, eu passarei a tirar uma carta adicional por cada... por cada coisinho destes que eu tiver em cima desta carta, eu vou poder aceder a uma carta adicional ao R&D. Portanto, se eu tiver acesso àquele baralho que ali está enorme de cartas, normalmente eu só poderia tirar uma. Mas se eu tivesse isto aqui, ou seja, este aqui não conta porque é sempre a partir do segundo é que tem efeito, eu já tiraria 2. Se eu tivesse mais uma, tiraria 3 cartas. Portanto, a probabilidade de eu conseguir sacar dali uma agenda seria maior. Mas pronto, está feito. Agora não nos podemos esquecer da habilidade especial daqui do Noise, que diz que sempre que instalarmos um vírus, o adversário terá que então mandar fora a primeira carta do R&D. Vamos então agora tirar a primeira carta do R&D e vamos colocá-la aqui. E é uma agenda. É uma agenda, portanto, e que não está a ser protegido. Este servidor não está a ser protegido, portanto, já sabemos qual é que vai ser a segunda ação do Netrunner. Portanto, como segunda ação, a primeira ação, desculpem, tinha sido instalar ali o vírus. Como segunda ação, vai ser então fazer um run, uma investida a este servidor, aos arquivos. Como não está a ser protegido, esta carta vem para mim. E eu agora já estou a ganhar 2-0. Porque esta carta, não sei se vocês conseguem ver, tem aqui 2 pontos de agenda. O custo seria 3 para a corporação, mas aqui, a partir do momento em que eu consigo aceder a uma agenda da corporação, eu roubo e fico com ela. Aqui o texto não se aplica porque só se aplica ali à corporação. Portanto, neste momento já só me faltam 5 pontos de agenda para ganhar o jogo, pelo menos deste lado aqui dos runners. Bem, eu estou a ficar com falta de dinheiro, ok? E o dinheiro aqui é muito importante para eu poder fazer as minhas investidas, porque agora ainda está ali muita coisa que está descoberto, que não está a ser protegido, mas daqui a pouco a corporação começa a proteger as coisas e torna-se mais difícil. Eu tenho aqui uma carta que diz Event, okay, em que eu ganho 9 créditos. Portanto, eu vou... Mas tenho que gastar 5. Mas eu não posso, eu não tenho 5. Portanto, se calhar não vou usar já isto. Esqueçam lá isso. Mas tenho aqui um evento que diz que posso ganhar 2 créditos ou expor uma carta. E como vocês veem ali, a corporação colocou uma carta ali no Remote Server que poderá ser ou não, eu sei o que é, mas imaginemos que eu não sei o que é que se passa do outro lado. Eu não sei se está ali uma agenda ou se está ali outra coisa qualquer. E então eu vou usar esta carta, que não tem custo. O custo é 0. Vou colocá-la aqui no heap, que é como se fossem os arquivos. E vou ter que escolher entre 2 coisas. Ou ganho 2 créditos, ou faço com que o adversário exponha uma carta. E eu vou querer que ele exponha uma carta. Eu quero que ele exponha uma destas duas. E qual é que eu vou escolher? Eu poderia querer que ele expusesse esta, mas eu quero que ele exponha esta. E ele vai expor esta. E agora eu percebo que isto é uma emboscada. Ok?
Vou colocá-la novamente aqui, mas agora já sei que não devo ir ali e se for ali não quero aquela carta, porque aquela carta vai-me trazer coisas negativas. Portanto, 3 ações já foram feitas. Eu agora estou num dilema. Eu tenho muito pouco dinheiro e para ganhar dinheiro eu terei que gastar uma ação em troca de um crédito. Mas ficaria com 3, também não me adiantaria muito. Mas ainda agora, ou melhor, agora olhando para ali, há muito pouca coisa protegida. Já sabemos que ali nos remote servers está uma emboscada, eu não quero ir por aí. Sabemos que ali na mão, ali nos headquarters, está a ser protegido e eu provavelmente não conseguirei lá chegar, mas o R&D está descoberto. Portanto, eu tenho aqui uma carta que diz que quando eu conseguir fazer um run ao R&D bem sucedido, eu vou colocar ali um token de vírus. Se calhar é isso que eu vou fazer, então eu vou gastar a minha última ação. Vou tirar a primeira carta daqui. Se fosse uma agenda já era muita sorte. Não é uma agenda, ok? É um upgrade. Vamos só aqui vê-la com mais atenção. Pronto, é um upgrade. Aqui pouco importa aquilo que ela faz. Aqui o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Vocês veem aqui este caixote de lixo com um número 2. Se eu quisesse que esta carta fosse para os arquivos, ou seja, que não pode ser então usada depois pela corporação, eu gastaria 2 créditos e esta carta, em vez de voltar para aqui, iria para aqui, ok? Mas como esta carta não me parece ser assim muito importante, eu vou deixá-la aqui. De qualquer forma, já sei que a próxima carta que eu for buscar não é uma agenda. Antes disso, já sabemos que tivemos sucesso porque o run foi bem sucedido, porque eu consegui aceder, não interessa se era uma agenda ou não, eu consegui aceder ao servidor, portanto vou colocar aqui um vírus aqui em cima, ok? A partir da próxima vez que eu conseguir aceder outra vez ao R&D, eu coloco mais um token destes aqui e a partir desse momento, em vez de tirar uma, já tiro 2 cartas ali do R&D. Mais uma coisa, temos 3 cartas, se tivéssemos mais 5 teríamos de descartá-las e se descartássemos, era para aqui que elas iriam. Vamos então agora para o turno da corporação. Voltamos então agora para o turno da corporação. A primeira coisa a fazer, já sabemos que é tirar uma carta destas, já sabemos que é um upgrade. Este upgrade diz que se eu colocar em baixo de um servidor, a determinada altura eu poderei gastar um determinado número de créditos. E imaginemos que aqui a força desta defesa era de 3, se eu gastasse mais 3 créditos passaria a ser de 6, só até o final desse turno. Mal eu usasse esta carta iria para os arquivos. Portanto, esta é uma das cartas que se gastam. É isto a importância desta carta. Pronto. Junto à minha mão e agora tenho 3 ações para realizar. Como primeira ação, vamos já colocar aqui. Vamos já colocar aqui uma carta de proteção a este servidor. Ok. Vamos colocar uma carta de proteção, este ICE, aqui, porque já sabemos que isto estando a descoberto, ele vai querer vir aqui mais vezes. Ele tem ali aquela carta de programa com um token ali em cima que me vai permitir tirar mais cartas daqui. Portanto, eu vou colocar esta carta aqui. Esta foi a minha segunda ação. E eu preciso de dinheiro na mesma, porque eu para ativar esta carta, ele até pode tentar fazer uma investida aqui, se eu não tiver dinheiro para ativá-la, ele consegue chegar aqui na mesma. E eu com 3, 6, 7 dinheiro, ainda consigo ativar uma destas cartas. Ok. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou instalar esta agenda, ok? Aqui. E atenção, eu ao colocar esta carta aqui, e esta, não interessa, a primeira carta, já sabem, vou buscar uma moeda ao banco. É a habilidade especial da minha personagem. E como última ação, vou então instalar aqui a agenda. Okay? E acabou o meu turno. Foi rápido. Bem, agora é o segundo turno dos runners. E vamos lá ver uma coisa. Eu sei o que é que está ali. Eu sei o que é que está aqui. Portanto, isto estrategicamente era difícil eu estar a jogar eu contra mim próprio. Eu quero que vocês percebam as coisas diferentes que acontecem no jogo. Então aquilo que eu vou fazer primeiro é gastar uma ação para ir buscar uma moeda. Okay? Agora tenho 3 moedas. Vou gastar mais uma ação para fazer um run ao R&D. Eu sei que ele agora colocou ali uma proteção e eu até sei qual é que é a proteção que ali está. Eu já sei quais são as consequências da minha jogada. No entanto, se eu estivesse a jogar deste lado e não soubesse o que estava ali, era um risco.
E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ele agora pode deixar-me ir ali ao R&D, não ativando esta carta, mas se ele realmente quer proteger aquele baralho, porque poderá estar ali uma agenda, ele não sabe se a primeira carta que ali está é uma agenda, então ele vai querer ativar esta carta. E esta carta custa 5 para ativar. Está aqui o preço. Okay? Então ele vai gastar 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartas. E agora vocês poderão estar a estranhar, mas estamos no turno dos runners e a corporação pode fazer isto. Sim. Para ativar estas cartas de ices, só os ices, vocês poderão fazer isto no turno dos runners. Portanto, gasta os 5 dinheiro e esta carta fica ativa. O que é que acontece agora? A ousadia aqui do runner vai custar caro, porque aqui é um Tracer, esta carta é um Tracer Destroyer, e ele não tem qualquer tipo de carta que consiga quebrar as consequências desta carta. Para além disso, tem força 4 e neste momento a força do runner é 0. Se ele tivesse mais cartas, nós poderíamos somar aqui a força das cartas, mas no entanto a força é 0 neste momento. Então o que é que vai acontecer? Se o runner tivesse alguma carta que conseguisse proteger destas consequências, ele poderia gastar uma ação para quebrar estas 3 subroutines. Subroutines são as consequências. No entanto, ele não consegue. Portanto, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar fora um programa. Vamos começar por cima. E programas, ele tem um. Logo este, que ele estava a investir tanto nisto. Portanto, isto sai e esta carta sai. É colocada aqui. Portanto, vamos voltar isto para os 4, porque aquilo estava a comer um de memória e agora já não está. Segunda coisa a fazer, trash one program. Portanto, se houvesse mais um programa, aconteceria o mesmo. Terceira, trace se bem sucedido, rastreia o runner e dá-lhe um brain damage, um dano cerebral. Okay? Isto é que quer dizer o quê? Está aqui um no trace, está aqui um símbolo, um número 1, não sei se conseguem ver, mas é o que aqui está. O link está a 0, portanto tinha que estar no 1 para ele evitar ali os danos daquela consequência. Como está no 0, ele vai sofrer os danos dessa consequência. O primeiro dano é ficar com um tag, neste momento ele está a ser rastreado. A segunda coisa a fazer é um brain damage. E um brain damage são estes tokens aqui. Ok? Vamos colocá-lo aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o máximo de cartas que ele poderia ter na mão no final do turno eram 5, neste momento são 4. Por cada brain damage reduz em 1 o número de cartas que poderás ter no final do turno. E isso limita um pouco o adversário. Outra das coisas que podia acontecer, e também já falando de uma possibilidade de derrota, o jogo acaba quando alguém chega aos 7 pontos de agenda, mas se, por exemplo, a corporação ficar sem cartas no R&D, se este baralho for à vida e ainda ninguém chegar aos 7, então a corporação perde o jogo. Mas uma forma dos runners perderem é se o dano provocado pela corporação foi maior que o número de cartas que ele tem na mão. Portanto, imaginem que ele neste momento não tinha cartas na mão. 1 de dano é superior ao número de cartas, então o jogo acabava logo. Neste momento ele tem 3 cartas, o dano provocado foi 1, portanto ele está safo. Se o dano for superior ao número de cartas, é outra das formas de acabar o jogo. Pronto. Avançando, já sabemos que esta jogada não foi muito proveitosa para o runner. Vamos colocar, esta carta já está ativa, vai ficar ativa até ao final do jogo. Aqui. Tá? Vamos agora então para a nossa segunda ação. A primeira ação foi buscar dinheiro, a segunda foi tentar fazer o run. Ok. Vamos gastar a terceira ação para colocar esta carta. Esta carta tem um custo de 2, custa também 1 de memória e é um Icebreaker. Portanto,
aquele tipo de cartas que poderá quebrar as subroutines da corporação. Ou seja, evitar as consequências que acabámos agora de sofrer, mas este aqui só quebra os icebreakers que forem fracture. Todos os outros é que não consegue quebrar. E tem força 2, ok? Portanto, vamos gastar 2 de dinheiro. Isto é um program, portanto, vamos colocá-lo aqui. Isto consome 1 de memória, está ok. E já fizemos. E o que é que isto faz? Se eu gastar um crédito, eu consigo também quebrar as subroutines barrier, ou seja, deste tipo. Portanto, dá-me mais uma possibilidade. E se eu gastar também um crédito, posso até aumentar a força em 1 desta carta. É uma boa carta. Como última ação, vou buscar um dinheiro, porque já estou a ficar sem dinheiro e o dinheiro vai ser muito importante para instalar cartas, para conseguir quebrar algumas subroutines. Como viram aqui com esta carta que eu fui buscar, eu tenho que gastar créditos para que ela realmente tenha os benefícios que a carta oferece. Voltando aqui à corporação, já sabemos que temos de tirar uma carta. É um ICE, é diferente dos outros que eu já coloquei ali, tem o custo 3. E o que é que vamos fazer agora? Vamos lá ver. Então eu vou instalar este ICE aqui, porque já sabemos que temos aqui uma agenda e queremos protegê-la. Vamos colocá-la aqui, vamos ganhar 1 de dinheiro, porque é a habilidade do personagem, porque a primeira carta que é instalada dá sempre 1 dinheiro. Isto quer dizer o quê? Que para aceder aqui, ele terá que passar primeiro por esta e depois por esta. Quer dizer, se eu ativar esta e se eu ativar esta. Neste momento as duas estão inativas. Mas a partir do momento em que eu começo a colocar ou a reforçar a minha defesa, também estou a dar indicações ao adversário que as cartas que estão aqui começam a ser importantes. Ele com a certeza que sabe que esta aqui, até porque ele já sabe qual é esta, ele já verificou que isto é uma emboscada, ele começa a perceber que isto pode ser uma carta boa. Não quer dizer que necessariamente que seja uma agenda, até pode ser uma carta que me dê dinheiro todos os turnos, qualquer coisa. Mas ele começa a perceber que esta carta é melhor. Ou então, até poderia estar a fazer bluff, poderia estar aqui a reforçar só para ele querer ver qual era esta carta e ele tentar ver esta carta e até poderia ser outra emboscada. E é aqui que o jogo começa a ganhar uma dinâmica em quem faz bluff e quem sabe fazer bluff normalmente ganha com isso. Pronto. Mas vamos ver o que é que vamos fazer a seguir. Já gastámos uma ação, é verdade. Vamos gastar uma segunda ação e 1 dinheiro para avançar esta carta e vamos gastar mais uma ação e mais 1 de dinheiro aqui. Ou seja, esta carta já tem 2 advancements, dois avançamentos, ou aquilo que vocês quiserem chamar. O que é que esta carta precisa? Precisa, se não me engano, de 5, não é? Exato, precisa de 5 moedas aqui em cima. Portanto, ainda estamos um bocadinho longe. Ok? Está feito. Portanto, o turno da corporação terminou. Temos 2 cartas, sabemos, vamos colocar assim, não precisamos descartar. Bem, voltamos então agora à fase, ao turno dos runners. Vamos lá ver. Primeira coisa a fazer, porque temos só 2 cartas e isso começa a ser perigoso por causa dos danos que temos. Ok? Vou gastar uma ação para ir buscar uma carta. E esta carta é um Icebreaker, diferente daquele que eu já tenho instalado. Este aqui quebra subroutines do tipo Sentry e aquele é do tipo Barrier. Portanto, esta carta até pode ser importante, mas custa 3 de dinheiro e consome 1 de memória. E eu só tenho 2 de dinheiro. Aquilo que eu vou fazer agora, até porque eu sem dinheiro não vou conseguir fazer muita coisa, é gastar 1, 2, 3 ações para ir buscar 3 de dinheiro. Okay? E acabou o meu turno. Tenho 3 cartas, eu no máximo poderia ter 4 por causa deste Brain Damage. Vamos então agora para o turno da corporação. Bem, a primeira coisa a fazer já sabemos, tirar uma carta. Esta carta é um asset, portanto é para ser colocada aqui. Aqui diz que quando esta carta for instalada e o preço dela é 4 de dinheiro, eu coloco 12 créditos em cima desta carta, isto é como se fosse um banco, e
posso ir buscar 3 créditos a esta carta quando o meu turno começar. Portanto, imaginem que esta carta já está instalada, eu colocava aqui 12 créditos, no meu próximo turno eu iria buscar aqui 3 créditos daqui e colocaria aqui. Quando esta carta já não tivesse mais créditos, ela iria-se embora. Okay? Portanto, isto aqui é importante porque permitir-me ficar com dinheiro que vai permitir também ativar estas cartas, etc. E também avançar as minhas agendas. Bem, por isso mesmo, eu vou já instalar esta carta. Okay? E como eu instalo a carta pela primeira vez no turno, vou buscar uma moeda. E como vocês devem ter reparado, mas se calhar não é já, porque eu gastei uma ação a fazer isto, mas vou já gastar 2 ações com 2 créditos, 1, 2, e colocar aqui. Isto quer dizer que só falta avançar só uma vez esta carta para eu realmente conseguir pontuá-la. E acaba então assim o turno da corporação. Bem, vou gastar uma ação para ir buscar uma carta. É um evento, ok? Portanto, esta carta, eu gastando 5 moedas, que é por acaso o que eu tenho, posso ganhar 9. Portanto, é isso que eu já vou fazer. Vou gastar uma ação, gasto 1, 2, 3, 4, 5. Não vale a pena eu mandá-las fora, porque agora vou receber estas 5 mais 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, agora tenho 9. Tenho 9 de dinheiro. O que é que eu vou fazer agora? Vou instalar este programa. Ok? Este programa custa 3 dinheiro. É colocado aqui. Consome 1 de memória. E este aqui quebra barriers, este quebra sentries. Portanto, começo, e já agora tenho 5 de força. Portanto, já começo a ter aqui mais capacidade para me infiltrar nos servidores do meu adversário. Ainda me faltam 2 ações. Ou não, 3, porque uma foi tirar a carta, 2 foi usar esta carta, 3 foi instalar aquela carta. Vou gastar mais uma ação para ir buscar uma outra carta. Ok. É igual àquela, portanto não me vai servir de muito. Enfim, pronto. Vamos colocá-la aqui. E agora sim, o meu turno acaba. Vou gastar esta minha última moeda, 5. Portanto, estas 5 saem. E consegui pontuar esta agenda. Portanto, aquele ali tem 2 pontos, o meu adversário, eu agora tenho 3 pontos. O que é que esta carta diz? É que quando esta carta for ativada, eu posso ativar todas as cartas de defesa sem pagar o custo delas. E eu aqui estou num dilema. Porquê é que eu estou num dilema? Se eu aproveito este benefício que esta carta me dá, eu realmente poupo imenso dinheiro, mas já estou a dizer ao meu adversário quais são as minhas defesas. E isso muitas vezes é mais importante do que a própria defesa. É fazer com que o adversário pense que não tem forma de penetrar nos meus servidores. No entanto, é mesmo muito dinheiro que eu vou poupar e eu vou já ativá-las. Portanto, ativo esta e ativo esta. O que acaba por ser bom, exato, porque eles têm eles partem os sentries e os barriers, e este aqui é um tracer destroyer, este aqui é um code gate, code gate, code gate. Portanto, ele não vai conseguir penetrar pelos meus servidores neste momento. Pessoal, vamos ficar por aqui. Eu acho que já perceberam a ideia do jogo. Quem chegar aos 7 pontos de agenda ganha o jogo. Isto jogando de uma forma mais estratégica e de uma forma em que eu não saiba o que é que se passa do outro lado, torna-se muito mais interessante. Eu quis que vocês vissem algumas coisas diferentes que vão acontecendo ao longo dos turnos. Muitas coisas diferentes não acabaram por acontecer, mas também não será difícil se vocês começarem o jogo. Também a coisa torna-se intuitiva. Estava a ser difícil ali agora para o Netrunner conseguir fazer alguma coisa em relação aqui à corporação. No entanto, estrategicamente, se fosse melhor jogado, talvez estivessem conseguindo fazer coisas mais bonitas. É verdade que para os runners é muito mais fácil numa fase inicial do jogo conseguir pontuar. Porquê? Porque ainda não está
Os servers aqui da corporação não estão ainda colocados, muitos dos servers não estão a ser protegidos de uma forma muito segura, mesmo que se colocam ali cartas, muitas vezes ainda não há dinheiro para ativar as cartas, portanto no início é uma boa forma dos Netrunners fazerem pontos, como realmente fizeram aqui com esta carta. Não usamos cartas de outros baralhos, mas se o fizéssemos, e se nós perdermos algum tempo, e também há regras de fazer esses baralhos, mas não vamos por aí, o jogo tornava-se ainda mais interessante. Há aqui combos muito, muito bons que tornam jogadas fulminantes tanto para a corporação, tanto como para os runners. Uma coisa que eu não expliquei, mas explico agora, é que se por acaso os runners tivessem acedido aqui aos headquarters, basicamente o que eu faria é baralhar as cartas que tenho na mão, colocá-las viradas ao contrário para o Netrunner, e o Netrunner teria que escolher uma das cartas para ver. Se essa carta fosse uma agenda, ele fazia logo os pontos dessa agenda porque a roubava imediatamente. Se fosse uma carta que pudesse ser deitada para o lixo, ele poderia gastar esse dinheiro para fazer trash a essa carta. Se fosse uma carta que, por exemplo, esta aqui, que não é uma agenda, mas também não pode ser deitada para o lixo, então ela voltava para o baralho, para a mão de quem está a controlar a corporação. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial. Vamos então às notas finais. Começando pela complexidade do jogo. É um jogo minimamente complexo, não é um jogo muito difícil de aprender, mas eu diria que é um jogo difícil de dominar. Há muitas estratégias, é um jogo com muita estratégia, é preciso também, a partir do momento em que jogas uma, duas, três vezes e te interessas pelo jogo, perceber quais são os combos possíveis, perceber como é que deves construir o teu baralho. Foi uma coisa que nós não fizemos, nós jogámos com os baralhos standard, mas há aqui, como eu expliquei no início, uma forma de podermos incorporar cartas de outros baralhos dentro do baralho que nós escolhemos, digamos assim, e a partir do momento em que tu começas a perceber que coisas é que tu podes fazer com o jogo torna-se muito mais interessante. Mas também em termos estratégicos o jogo ganha uma nova dimensão. Em termos de complexidade, não diria que seja muito complicado aprender as regras. Há muita minúcia e muita coisa que eu não explorei e que vocês, a partir do momento em que começam a jogar, começam a perceber-se dessas situações. Mas apesar de não ser um jogo difícil de aprender, é como eu digo, há muita estratégia diferente. Tens que saber quando é que jogas a carta, os timings corretos para jogares aquela carta. Teres dinheiro não é fácil, às vezes tens que perceber qual é que é o caminho que tens que seguir. Às vezes um jogo mais longo, mas mais agressivo no final. Se tu começas a jogar de uma forma agressiva no início, se calhar ficas ali 2, 3 ou 4 rondas em que não consegues fazer nada porque não tens dinheiro. Há aqui muita variedade, muitas diferentes também fações que tornam o jogo ainda mais rico. Em termos de complexidade, eu diria uma complexidade média, mas não é certamente para os jogadores que estão agora a iniciar no ano. Em relação ao fator sorte, ele existe, mas não é determinante. Se calhar em algumas situações é. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o runner, por exemplo, tenta aceder a um dos servidores que não está a ser protegido, sobretudo no início do jogo, muitas vezes a primeira carta que essa pessoa tira é logo uma agenda. Muitas vezes o runner tenta aceder aos headquarters, que são as cartas que eu tenho na mão, e eu tenho talvez 5 cartas na mão, e a única carta que é de agenda é a única carta que ele escolhe. É sorte, a probabilidades, eu acho que a sorte aí tem muita força, mas vamos lá ver, isto é um jogo que não acaba em 5 ou 10 minutos, pelo menos na maioria das vezes. É um jogo em que pode haver sorte numa fase inicial, mas a partir do momento em que estás protegido, começa a ser a estratégia que começa a ganhar força. O fator sorte existe, mas é um fator sorte mínimo, mas que por vezes pode ser determinante para o final das contas do jogo. Em relação à jogabilidade, é imensa. É imensa porque há diferentes fações, mesmo que uses a mesma fação, pode usar cartas de baralhos diferentes que tornam o jogo uma experiência completamente diferente. Os próprios adversários que vais apanhando pela frente têm normalmente estratégias bem definidas. Eu jogo com uma pessoa que eu já sei que normalmente joga de uma determinada forma, e depois jogo com outra pessoa e o jogo é completamente diferente, e com o mesmo baralho. A jogabilidade é imensa. Sei que há imensas expansões e eu por acaso não tenho nenhuma, mas isso é um work in progress. Eu de certeza que ainda vou adquirir algumas.
Sei que as expansões vão adquirir novas fações, tanto de corporação como também dos Netrunners, novas cartas e, portanto, acho que a jogabilidade neste jogo é imensa, não é um jogo que tu te fartes rapidamente. Em relação à arte do jogo, isto é um jogo produzido pela Fantasy Flight, e a Fantasy Flight nesse aspecto normalmente não deixa a desejar. Produz bem aquilo que põe no jogo, as cartas estão muito bem desenhadas, são de boa qualidade, os componentes também são de boa qualidade. É pena que não venha com um playmat, essa se calhar é a parte negativa, porque eu acho que um playmat ajuda imenso ao aspecto visual do jogo. Vocês viram aquilo que viram neste tutorial, acho que ajuda imenso. Não é determinante, vocês poderão jogar sem qualquer playmat, vocês só têm que ter uma organização e perceber qual é que é o servidor de cada coisa, mas com o playmat a coisa torna-se muito mais visualmente organizada, muito melhor visualmente à vista. Mas é um jogo de Fantasy Flight, portanto acho que a arte e os componentes aqui têm sempre quase nota máxima. Em relação ao tema do jogo, o tema do jogo é bastante interessante, é um dos temas até mais agora em voga, tanto em jogos de tabuleiro como em jogos de cartas, mas é um jogo bastante imersivo. Tanto estando de um lado ou estando do outro, estando do lado da corporação ou dos runners, tu vais sentir mesmo na pele de uma das fações. Quando estás do lado dos runners, há aquele sentido mais obscuro, desse lado mais obscuro de quem está a tentar infiltrar-se às escondidas dentro de uma corporação. Quem está dentro da corporação sente que tem muito mais recursos que o adversário, mas também custa muito mais a atingir as coisas. Eu acho que do ponto de vista do sentido, tudo realmente faz sentido. Não há aqui nada que eu acho mas isto aqui não faz sentido nenhum. As coisas têm sentido e em termos temáticos eu acho que tu te consegues imergir dentro do jogo, consegues mesmo pôr na pele daquilo que o jogo se trata, ou da corporação ou dos Netrunners. E se tu gostas deste tipo de jogos, tu gostas também deste tipo de tema de um futuro distópico, então este jogo é ótimo para ti. Para mim, que eu nunca tinha tido um jogo... Eu não gosto muito de jogos de cartas, também não gosto muito, ou pelo menos não era muito fã deste tipo de tema. Eu fiquei fã. Pelo menos este jogo mudou-me aqui um pouco as minhas ideias. Em termos temáticos, ótimo, experimentem. O que mais há a dizer sobre este jogo? Este jogo foi um dos vencedores do Golden Geek Award de 2012, na categoria de jogo de cartas. É um jogo que foi produzido por um dos designers mais famosos da indústria, o Richard Garfield. Já teve um dos hits, se não o hit mais badalado deste hobby, que foi o Magic the Gathering. Portanto, não estaria à espera de um mau jogo. O próprio ranking do jogo no Board Game Geek fala por si. É um dos jogos mais altos, mais categorizados do momento. É um jogo que se calhar vai fazer-te gastar muito dinheiro. Se tu realmente és fã deste tipo de jogos, tu vais querer adquirir as expansões. E há cada vez mais expansões, portanto, talvez essa também seja uma parte negativa, mas é parte negativa para quem realmente não quer gastar dinheiro, porque quem acha que o investimento é bom e é merecido, então acho que se vai divertir imenso, porque acho que as expansões ainda acrescentam mais ao jogo. É um bom jogo, é um jogo que eu não aconselho para iniciantes, mas que um iniciante também poderá, se realmente estiver já focado ou gostar desse tipo de jogos, ou esteja mais habituado a jogos de cartas, ou que goste deste tipo de tema, facilmente também se incorpora aqui no Android Netrunner. Eu aconselho vivamente, é um jogo para dois, não vamos esquecer isso, é um jogo que entretém e é muito desafiante. Tu acabas um jogo e se foste derrotado de uma forma devastadora, tu vais querer perceber porque é que isso aconteceu e vais mudar a tua estratégia para o jogo seguinte. E realmente a tua estratégia vai definir aquilo que vais fazer no jogo, se estando do lado ou do outro. É um jogo muito desafiante, é um bom jogo, com mecânicas interessantes, com uma densidade bastante grande. Aconselho, comprem, é um bom jogo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Vai haver uma nova sondagem no blog que vai decorrer agora na próxima semana. Façam as vossas votações, já sabem, deem feedback e até lá já sabem, divirtam-se a jogar.